Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. É como você jogar basquete numa quadra de hóquei sobre o gelo. Se você bater a bola, vai furar. Vai furar. E muitas vezes eu vejo isso, né? Total. A tua proposta está tão na frente que você assim, mas isso não cabe nesse lugar, nesse espaço. Descobrir a arena, quer dizer, descobrir qual é a ágora para a qual a gente representa. Eu acho que isso é a origem do teatro, da ágora, né? Qual é a ágora? Se para os gregos era a praça pública, para o Ibsen é a sala de estar, a ágora dele é a sala de estar. Né? E assim você vai achando. O que é o Plínio Marcos, um autor que a gente tem discutido bastante pelo nosso envolvimento com ele, né, em outro episódio. O que é? É o muquifo, o apartamento aquele quartinho de pensão. É o baixinho de viaduto. Exatamente. Sobre o Plínio, isso, sobre o Plínio. Então tem até uma experiência de direção com o Plínio. Sobre esse isso, negócio de local, de onde fazer onde o espetáculo vai ser feito. Quando o Plínio criou o bando, ele juntava um bando de desempregados, você estava lá também com o Batu. Pegou o Taíbe e fazia o espetáculo lá no Taíbe. Era as peças dele, não tinha que pagar direito autoral para ninguém, então tudo bem. Ele estava proibido. E daí ele me convidou, eu tinha acabado de fazer uma peça do Lauro, que era o Sinal de Vida. Foi um puta sucesso lá no Augusta. E eu falei assim, pô, mas o Joaquim vai dirigir uma peça aí pra você. Quando as máquinas param, você vai dirigir com o Chico Milani, que estava por aqui desempregado. Com a Beth Caruso, ele estava casado, acho que com a Beth Caruso, na época que... Beth Mendes. Não, Beth Caruso. O Chico Milani, Francisco Milani. Ele estava meio na pior aqui, porque ele veio com a Bibi fazer o Gota d'Água e ficou por aqui, voltou para a cidade dele. E a atriz era a Alzira Andrade. Puta atriz. Aí se você já arruma um lugar para ensaiar, porque aqui não tem lugar o Plínio, né? E falei assim, para que o espetáculo, Plínio? Nós vamos fazer em escolas, em não sei o quê, tudo bem. Então, foi pensado um espetáculo para fazer em qualquer espaço improvisado, né? Uma sala de aula, um teatro que tem, uma escola que tem um teatro e você faz, enfim. Aí a gente foi ensaiando a parte, Alzira, Milani e eu. Já estava quase nas... finalmente saiu previsto, precisamos marcar uma reunião para marcar a estreia. Aí fomos para o Taíbe, Milani, Alzira, eu, daí estava o Plínio, mas alguém lá falou assim, bem, é o seguinte, nós vamos estrear na quadra de esportes da escola tal às 9 da manhã. Você, mas não mesmo, Plínio. 9 da manhã? 9 da manhã, numa quadra de esportes, com aquele sol das 9 da manhã, a sua peça, você leu a sua peça, Plínio? Não dá para fazer. Eu até faço às 9 da manhã numa sala. Porque tem mudança de tempo, cara. Eu não vou fazer bateção de carteira. Eu não usava essa expressão, mas era isso. Não vou fazer por fazer. Porque não vai ter sentido nenhum fazer numa quadra. Posso fazer na escola, numa sala. Então, numa sala. A gente fecha um pouco a Mas a quadra era o que tinha. Não, ele descobriu que era lá. Assim, não vão os amigos do samba, os amigos do carnaval, os amigos do futebol. Mas não dá para fazer nas máquinas. Eu falei assim, Plínio, na quadra não. Eu falei assim, ô Claudinho, então não vai dar para estrear. Eu falei assim, não vai dar para estrear em quadra. Pô, então vocês trabalham de graça. Você arruma uma grana para o Milani, que ele está precisando pagar a pensão dele, está fudido. Porque não vai ter estreia. Vocês trabalharam de graça para nada. Eu falei assim, tá bom, Plínio, vamos tomar café? Vamos tomar café, não brigamos por nada disso. Mas essa coisa do espaço que você vai fazer. E não houve estreia? Não houve mesmo. Abortou. Porque, não vou fazer numa quadra com sol no meio-dia. Mas quando abortou o espetáculo já estava quase pronto. Estava pronto? Estava nos finalmente. Vocês conseguiram resgatar já ou não? O hotel, não. O Osmar Santos ia gravar o rádio. O Osmar já tinha acertado. O Osmar Santos ia fazer a transmissão do jogo do Corinthians, aquele da peça, tudo certinho. Tinha uma transição porque tem transição de cena, né? São várias cenas. Como é que você faz transição com o sol do meio-dia? Das 9 da manhã, uma quadra com o sol. Porra, não tem. Ninguém concentra isso. Não. Então tem a ver um pouco, acho que. Só lembrei desse episódio, essa coisa de onde fazer. De onde fazer, né? De onde fazer, claro. Tem que estar
Porque eu acho que aí afeta a concepção que você tem do espetáculo. Uma coisa é você fazer em qualquer lugar, isso eu tinha entendido. A gente viveu uma coisa recente, né, que foi o Papo Gift. Porque a gente ia estrear na Aliança, no palco grande, depois a gente ia estrear na sala de cima, porque o Zé foi acometido de Covid e teve uma pneumonia depois, então a gente cancelou 2 vezes. Mas quando a gente foi para cima, eu sou assim, nossa, eu acho que a ágora desse espetáculo é melhor aqui, porque o Viana foi formado no Teatro de Arena e depois a Opinião, que era uma arena. Então todas aquelas trocas de cena, que você talvez num palco italiano precisasse construir alguma coisa realista, e na arena coisa ilusionista, né? E aí a gente foi para o nosso espaço lá do Tapa, e aí a peça resultou de uma outra maneira. A Maria Lúcia, mulher do Viana, falou assim, mas é isso que eu acho quando eu vejo peças do Viana com cenários muito grandes, não sei o quê, eu acho que perde a essência do que ele é, né? Que é a convenção. A Arena trabalha com a convenção. Então, é isso. Esse veio por acaso. O destino nos levou... Que é o oposto. No seu caso veio para favorecer. Exatamente, o destino levou para outro lugar. Então, mas tem uma coisa nessa coisa do destino levar para um outro lugar que eu acho que é curioso, porque é quase uma coisa esotérica, ou metafísica, ou qualquer porra assim, que o palco tem uma inteligência. Às vezes ele resolve umas coisas, a coisa caminha de um jeito, você fala assim, que tinha uma puta de uma treta, não sei te dar exemplo de nada, mas se resolve. Curiosamente se resolve. Mas eu acho que tem uma coisa que assim, eu tive a chance de ver, acho que vocês tiveram muito mais, que parece uma linha do tempo. Vou citar um exemplo assim do Paulo Altran, que você viu o Paulo Altran nos últimos anos de vida dele, jamais fraquinho, jamais debilitado. Quando ele pisava no palco, esse pé que ele colocava lá... O Borg. Exatamente. O Borg, o espetáculo do Borg de agora, como é que chama aquele espetáculo que ele fez? Que mantém o homem que nos mantém vivos. citando. Mas eu acho que ele senta num outro terreno, né? Que é o terreno do ator. O ator tem diante da representação uma força. Se é um ator mesmo, palco cura. Se é um ator de carreira, né, profissional, aí isso se transforma. Mas eu acho que a gente está dizendo anterior a isso, quer dizer, qual é o espaço que a gente coloca, qual é a ágora que a gente escolheu. Né? E eu acho que isso é determinante para a dramaturgia. É uma forma de traduzir aquela dramaturgia. Entendi. A dramaturgia pede um espaço, ela define o espaço. Há muito mais. Tem peças que são feitas... Porque às vezes o autor não é que nem o Sócrates escreve o cenário em detalhe, não. Nem o Ibsen. Mas tem autor que você pega um grego, por exemplo, não tem de Shakespeare, não tem rubrica nenhuma. Mas já quer ver você citou uma coisa, qual é o grande problema de fazer Shakespeare? Ele não nasceu para ser feito em palco italiano. Cai sempre num certo ridículo quando você coloca. Inclusive vai ter umas trocas, né? Que ele nem localiza, depois. Exatamente, ele nasceu. Tá fora do lugar. É muito louco. Ele nasceu para um mundo mais abstrato, que você convenciona. O palco italiano geralmente leva o Shakespeare, eu vi inclusive fora, né? Para um lugar meio ridículo, sabia? Ele pede outra natureza. Você não tem que fazer aí é o outro erro, né? Você construir um palco como se fosse um palco elisabetano, que você acha que aquilo vai... Não. Isso é outra coisa. É outra linguagem. Você precisa achar uma linguagem que aquilo se adeque. Eu acho que quando você vê um Shakespeare num galpão, num lugar menos... Como vocês fizeram o Otelo, né? Menos... com a plateia de frente, que é um conceito do teatro burguês. Eu não estou usando o termo do ponto de vista negativo, não. O palco italiano é o palco. Esse palco é que é minha paixão, minha vida, tudo aquilo que eu sonhei. E por ele eu esparramo o coração.